Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Evangelho segundo Mateus, capítulo 36, do verso 36 ao verso 46. Mateus 26, 36 ao 46. Neste trecho encontramos a cena em que descreve o sofrimento interno de Jesus na luta para cumprir a vontade de Deus. Está resoluto, decidido, consciente do que está acontecendo, sabendo o que lhe espera, a cruz, a tortura, o sofrimento, a dor. No entanto, há ainda uma tristeza profunda, uma aflição que o toma na luta para resolutamente cumprir a vontade de Deus. Este trecho traz uma cena desta luta interna, desta luta, desta aflição, dessa tristeza profunda que toma o coração de Jesus, em que descreve que nesta luta ele então decide ou manifesta, confirma a decisão inicial, primária, de ir até o final e cumprir a vontade de Deus. E nesta luta, algumas tentações surgem e que servem para nós como lições, ensinamentos importantes para o nosso cotidiano. Assim, o verso 36 diz: Em seguida, foi Jesus com eles, com os 12, os 11 no caso, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. O Getsêmani, provavelmente já foi, certamente já foi indicado, representa ou está no Monte das Oliveiras, como indicado no verso 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, o Getsêmani situa-se no Monte das Oliveiras, que é um monte importante, é um lugar importante nas profecias escatológicas presentes no Antigo Testamento, principalmente Zacarias capítulo 14. É importante dar uma lida em Zacarias capítulo 14 para observar como que as cenas do dia do Senhor, as cenas de cumprimento dos fins dos tempos, se realizam no Monte das Oliveiras. Então a indicação de que ele se dirige ao Monte das Oliveiras, ao Getsêmani, é uma indicação de que os planos de Deus, os últimos planos de Deus, estão para se cumprir. Leva consigo os discípulos, no entanto, vai orar sozinho, como muitas vezes já foi apontado no Evangelho de Mateus, nem tantas, mas em outros evangelhos a gente pode observar essa saída de Jesus sozinho para a oração. Verso 37 diz que, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. A impressão que a gente tem ao longo do Evangelho que dentro do grupo dos 12 há um grupo mais restrito. Né? Esses 3 são os mesmos convidados por Jesus para o monte onde ele transfigura-se na presença deles. E esses 3 fazem parte dos 4 primeiros chamados por Jesus no capítulo 4. Só ausentando aqui André, não sabemos por que o André não acompanha os 3, uma vez que ele faz parte do grupo dos primeiros chamados no capítulo 4. No entanto, a gente observa que há um grupo dentro do grupo, né? Um grupo mais restrito, mais próximo, formado por Pedro, Tiago e João. Pedro na figura de líder do grupo, e Tiago e João também já apareceram no capítulo 20, com sua mãe pedindo para sentarem à direita e à esquerda de Jesus. Então, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Este trecho é importante para mostrar essa luta, essa tristeza profunda que toma Jesus
momentos antes dele enfrentar a morte, de enfrentar a tortura, o sofrimento, a cruz, né? A gente observa que este sofrimento revela bastante a sua humanidade, como qualquer homem sente tristeza diante da morte, da dor, do sofrimento, das ameaças que se aproximam. Então, essa tristeza, essa angústia está presente também na vida de Jesus. Verso 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Esta citação, a minha alma está profundamente triste, é uma referência a cânticos ou refrões presentes no livro dos Salmos, com essa mesma expressão, né? Quero citar, por exemplo, Salmo de número 42, versos 5 e 11, aparece lá esse refrão: a minha alma está profundamente triste. Também no Salmo 43, verso 5, aparece esse refrão. Esse refrão, nesses dois salmos, 42 e 43, são utilizados diante de uma angústia profunda, de um sofrimento profundo, diante dos inimigos, dos opressores que produzem o mal, estão fazendo o mal, e o salmista, o orador, clama a Deus, sente a tristeza e não entende a inatividade de Deus, porque Deus não toma uma providência, não age e permite que esses opressores, esses inimigos, intentem e continuem realizando o mal. Então, a situação descrita nos dois Salmos, 42 e 43, é refletida aqui. Jesus também está diante de opressores e inimigos, a sua alma está angustiada e triste por aquilo que está e vai acontecer, e Deus está aparentemente inativo, não agindo, não tomando uma providência, não interrompendo o mal e não agindo para livrar o justo da opressão. Então há uma semelhança neste momento da vida de Jesus com a descrição desses dois Salmos 42 e 43, que também nesses Salmos a gente observa essa oração, essa reclamação da inatividade de Deus diante do sofrimento. Por exemplo, no Salmo 42, isso está nos versos 9 e 10, e no Salmo 43, nos versos 1 e 2. Assim também a oração de Jesus que se seguirá vai revelar essa sensação de desamparo, de isolamento, de angústia produzida por uma não intervenção divina diante do quadro que se apresenta. E aí ele suplica aos seus discípulos a presença. A grande questão é o isolamento. Ele está isolado, se sente isolado, e os discípulos são os poucos que restam, mas ele já previu nos versos anteriores que os discípulos vão abandoná-lo, vão debandar e deixá-lo sozinho. Então aproveita-se os últimos momentos da presença desses discípulos e suplica que eles fiquem comigo, fiquem acordados comigo, sofram comigo esse momento de angústia e aflição. E o verso 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, ou Pai nosso, né? Se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Assim como ele ensinou no capítulo 6, né? Pai nosso, dirigir-se a Deus como Pai, assim ele faz. E aí revela a angústia: se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, o desejo seu é não tomar o cálice, é não enfrentar a cruz, é não enfrentar o sofrimento, é não enfrentar a morte, é não passar por essas circunstâncias difíceis de morte que estão diante dele. Esse é o desejo, e por isso há uma luta dentro de si em fazer a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai, ou não fazer a vontade do Pai. A sua oração é de não fazer. A sua oração manifesta o desejo de não ir para a cruz.
E a gente pode observar na tradição bíblica do Antigo Testamento que não é errado ou desleal suplicar a Deus que mude os seus planos. Por exemplo, posso citar dois personagens da tradição bíblica do Antigo Testamento que fazem orações suplicando a Deus que mude os planos de Deus. Por exemplo, Moisés faz uma oração pedindo a Deus que mude os seus planos, Êxodo 32, versos 10 ao 14. E Ezequias, no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos 1 a 6, temos essa petição. Ou seja, então a gente observa que não é algo ruim, não é incomum, não é desleal orar a Deus pedindo que Ele mude os seus planos. Assim também Jesus se encontra seguindo esta tradição em que ora pedindo a Deus que mude os planos. No entanto, ele completa na sua oração: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por um lado, ele não deseja enfrentar a morte, a tortura, a cruz, a prisão que está diante de si. Por outro lado, ele quer fazer a vontade de Deus. Esse dilema de Jesus está presente também na vida dos seus discípulos, que de um lado não quer enfrentar o sofrimento, não quer enfrentar as situações difíceis, não quer enfrentar a dor, mas por outro lado deseja cumprir a vontade de Deus. E como explicar que muitas vezes a vontade de Deus está no enfrentar o sofrimento? A vontade de Deus implica em enfrentar angústias, tristeza e aflições. A vontade de Deus muitas vezes implica em cair na mão dos inimigos, ser injustiçado pelos inimigos e sofrer e padecer e ser até morto na mão dos inimigos. Esse é o grande dilema para o discípulo, de compreender como que pode a vontade de Deus implicar em suportar a injustiça, passar pela injustiça e não fugir da injustiça ou não desviar desse caminho. Então essa é uma grande lição que fica para nós no Getsemane de Jesus, em que por um lado se deseja fazer a vontade de Deus, por outro não quer enfrentar o sofrimento. E a grande conclusão a que se chega é que a vontade de Deus implica em passar pelo sofrimento. Nesse caso de Jesus e em muitos outros casos, sejam dos apóstolos, dos primeiros cristãos e de muitos cristãos ao longo do tempo, dos cristãos de hoje, ao longo de todas as eras e espaço e lugar e tempo, isso está diante dos olhos. E aí surge bastante essa questão, né? Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não quero passar pelo sofrimento e sofrer a injustiça. Assim, Jesus apresenta o seu desejo, que não é diferente de cada um de nós. Verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, como representante deles: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Ou seja, nem por um pouco de tempo você pode ficar acordado para comigo passar por esse momento de aflição e angústia, ser uma referência, ser um alento, ser uma consolação. E aí a gente não pode ignorar que Jesus já predisse nos versos anteriores que eles iriam abandoná-lo, ou seja, que essa situação de abandono estará presente na vida dos discípulos. E cada vez se aproxima mais o momento do abandono e se revela na vida dos discípulos esse abandono de Jesus. Verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Também está presente na oração do Pai Nosso, capítulo 6, verso 13, parte A, essa petição ao Senhor: não nos deixe cair na tentação. E é interessante ponderarmos sobre essa petição, essa súplica presente na oração do Pai Nosso, e que também está presente, deve estar presente nas nossas orações, é que a gente precisa avaliar até que ponto o pedido
não deixe que eu nunca seja tentado, ou o pedido é, enquanto tentado, não me deixe cair. A gente precisa pensar qual seria a interpretação mais próxima e correta da realidade bíblica, da vida de Jesus no Evangelho dos Apóstolos, da vida presente diante de Deus a partir dos ensinos do Evangelho. A opção que eu faço é interpretarmos que não nos deixe cair quando somos tentados, porque a tentação é inevitável. Não teremos uma vida sem nenhuma tentação. Não teremos uma vida cristã seguindo os passos de Jesus, caminhando com Jesus, sem nunca ser tentado. A tentação é algo real e faz parte da caminhada cristã. Então, pedir a Deus para nunca ser tentado, eu acho que é um pedido que, por mais que se faça, não se realizará ou não se tornará, não será atendido. Eu entendo que o termo, a petição, se refere a não me deixe cair enquanto tentado. Quando estou na tentação, não me deixe cair. E como que poderíamos cair quando estamos na tentação? O que Deus poderia fazer para nos ajudar, enquanto tentados, não cedermos à tentação? Estarmos fortalecidos na fidelidade de Deus. Porque uma das coisas que pode acontecer enquanto somos tentados é duvidar da fidelidade de Deus. É duvidar que Deus está conosco, que Deus nos acompanha, está presente. Então, enquanto tentados, podemos duvidar da fidelidade de Deus. Então, a oração, no meu entendimento, se dirige a isso. Não me deixe, enquanto for tentado, duvidar da tua fidelidade. Duvidar do teu compromisso, ou do compromisso que assumi diante do caminho do Senhor. Preciso sempre optar em manter o caminho do Senhor, mesmo que isso custe dor, sofrimentos e morte. É a grande questão que Jesus está passando aqui no Getsemane. Ele está sendo tentado. E cair nessa tentação significará não compreender a fidelidade de Deus com ele. É achar que Deus não está com ele. É achar que para cumprir o propósito de Deus, ele deve virar as costas para a cruz. É duvidar de que como pode a vontade de Deus implicar na cruz, no sofrimento, na dor e na injustiça. Isso é a grande dificuldade quando somos tentados, manter a fidelidade, sabendo que, mesmo na tentação, o Senhor está conosco. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Acredito que tem o sentido que não caia, não entre na tentação, ou seja, que eu não tenha a tentação de duvidar da tua fidelidade, que eu não tenha a tentação de achar que estou sozinho, abandonado, que o propósito do Senhor não está nessa resistência. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Acredito que não trato aqui de duas partes do ser humano, espírito e carne, mas sim dois aspectos do ser humano. A carne retrata o desejo de satisfação, o desejo de evitar o sofrimento, de evitar o caminho mais difícil. E o espírito indica a prontidão e o desejo de fazer a vontade de Deus. Na própria oração de Jesus se revela esses dois aspectos, quando ele diz, se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, a carne deseja evitar o cálice, a cruz, o sofrimento. Mas ele diz, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas o Espírito deseja fazer a vontade de Deus. Esses dois aspectos também se apresentaram na vida dos discípulos no texto anterior, em que Jesus prediz que eles vão abandoná-lo, que eles vão negá-lo, que eles vão abandonar o caminho. E eles então dizem, Pedro e os demais dizem, nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar com o Senhor, mesmo que nós enfrentemos a morte, nós não vamos abandoná-lo.
Ali se revela esses dois aspectos. Quando Pedro e os discípulos dizem, nós não vamos abandoná-lo, reflete ali o desejo de fazer a vontade de Deus. Mas quando eles abandonam, mostra a carne, a fraqueza da carne em não cumprir o propósito de Deus. Então acredito que é isso que ele esteja dizendo. O espírito está pronto, ou seja, estamos prontos, desejosos de fazer a vontade de Deus, mas a carne muitas vezes é o desejo de salvar a pele, é o desejo de evitar o sofrimento, é o desejo de tomar o caminho mais satisfatório, se apresenta também como opção. Então, na oração de Jesus, vemos esses dois aspectos. Na vida dos discípulos, vemos esses dois aspectos. E na nossa experiência também vemos esses dois aspectos. Estamos desejosos de fazer a vontade de Deus, mas a opção de tomar o caminho que evite o sofrimento, a dor, as angústias, se apresenta também diante de nós. E muitas vezes somos tentados a tomar esse caminho. Verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A segunda oração parece mais resoluto, mais consciente da vontade do Pai, que é que enfrente o cálice, que enfrente a cruz, que enfrente o sofrimento. Então ele diz, se não é possível passar de mim este cálice, essa é a tua vontade, se o plano é esse, então faça-se a tua vontade. Uma decisão difícil para Jesus e para todos nós, de cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso implique dor, angústia, sofrimento, injustiça e opressão. E voltando, verso 43, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Mais uma vez não encontra o amparo dos discípulos. Cada vez mais se cumpre a previsão que ele fez nos versos anteriores. Vocês vão me abandonar, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Cada vez mais se aproxima o quadro do abandono dos discípulos a Jesus. Verso 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. A angústia está grande, a aflição grande. A constante oração ainda revela o desejo de não tomar o cálice, mas também revela o desejo de fazer a vontade do Pai. Então voltou para os discípulos, verso 45, e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Depois da terceira oração, consciente de que essa é a vontade do Pai, que o plano de Deus não será desfeito, não voltará atrás, não vai acontecer como com Moisés, com Ezequias. Deus mantém o seu plano, o seu propósito, e cabe a Jesus, como enviado de Deus, fiel ao reino de Deus, ao propósito de Deus, cumprir o mandato do Senhor. E a vontade de Deus é a sua morte, é o seu sofrimento, é entregar-se para ser injustiçado. Isso realmente causa muita dificuldade no entendimento. Como pode Deus nos abandonar aos injustos? Deus deixar que perecemos nas mãos dos poderosos opressores? Jesus reluta, mas decide. Vou cumprir a vontade do Pai. E aí chama os seus discípulos e avisa, é chegada a hora, o momento está aí. O Filho do Homem, ou seja, o ser humano, Jesus, eu, serei entregue nas mãos dos homens. Verso 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O traidor e a hora e a execução são dois elementos que se entrelaçam. E a hora se aproxima, o traidor se aproxima. E com eles a angústia aumenta, mas a decisão de cumprir a vontade de Deus é mantida. Esse trecho, essa cena, ajuda-nos a compreender
porque nós também sentimos tristezas e profunda aflição quando o caminho do Senhor se apresenta diante de nós, a vontade de Deus se apresenta diante de nós, e nós não entendemos porque fazer a vontade de Deus, seguir o caminho de Deus, implicará em sermos injustiçados, em sermos atingidos, em sermos torturados, em apanharmos e não revidarmos. Creio que há muita dificuldade nos cristãos, porque somos todos iguais, em compreender que o caminho do Senhor está na não violência. O caminho do Senhor está em abaixar a cabeça e seguir o caminho da cruz. A cruz é o caminho do Senhor. Como é difícil para muitos cristãos entenderem isso. No entanto, a cena do Getsêmani ajuda-nos a compreender que mesmo Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus, não foi fácil entender que o plano de Deus consistia em morrer sob tortura e crucificação, mas resolutamente decidiu cumprir a vontade de Deus. Assim foi com Jesus, assim será com todos aqueles que desejam seguir o caminho de Jesus. Não se livrarão da cruz. Que o Senhor nos ajude, a partir do exemplo de Jesus, compreendermos também a nossa realidade, a nossa vida com Deus e nos aproximarmos da vontade de Deus a cada dia, porque o Espírito está pronto a fazer a vontade de Deus, mas a carne deseja não fazer a vontade de Deus, deseja um caminho mais confortável. Que o Senhor nos ajude.